uma certa obsessão pelo cinema obsessivo do Robert Eggers. Nos 4 longas que ele fez até aqui, A Bruxa, O Farol, O Homem do Norte e agora Nosferatu, que já está em cartaz nos cinemas, a parte de qualquer outra coisa, o meu prazer é ver o nível insano de detalhe e de autenticidade que ele põe nas reconstituições de época dele. Por exemplo, eu li que a figurinista dele em Nosferatu teve de fazer 20 versões de um par de sapatos típicos de um nobre romeno medieval, até o Eggers aprovar o par que o Bill Skarsgård usa no papel do vampiro, o Conde Orlok. Uma observação, esse par só aparece durante alguns segundos na tela. Agora, multiplique-se esse detalhe por milhares, já que cada lapela de cada sobretudo recebe dele a mesma atenção, e esse é o espaço mental em que o Eggers cria. A gente fala muito em world building, ou construção de mundo, em filmes de ficção científica, de fantasia, mas o que o Robert Eggers faz é dar todo um outro sentido a essa expressão, que é o de recriar mundos passados e perdidos no tempo, de uma maneira tão autêntica, tão convincente, que o próprio mundo que ele está recriando é a história do filme. Da mesma forma que o Nosferatu de 1979 do Werner Herzog, este Nosferatu do Eggers é um retrabalho do Nosferatu de 1922 do F.W. Murnau, que por sua vez é uma adaptação não autorizada, digamos assim, do Drácula do Bram Stoker. Estou falando do livro Drácula. O Nosferatu de 22 é uma joia como nenhuma outra. Para mim, dentre todas as várias joias do expressionismo alemão, ele é a maior de todas. É um longa de 1h30, mudo, que nunca deixa de me assombrar pela atmosfera, pela beleza, pelo mal-estar que ele provoca. Eu recomendo pelo menos uma espiada. No mínimo, vocês vão notar o quanto o Eggers homenageia o Murnau aqui, principalmente naqueles enquadramentos fantásticos dele. Uma sinopse básica, já que a história é a do Drácula com nomes trocados. O jovem Thomas Hutter, que é o papel do Nicholas Hoult, recebe a incumbência de fechar um contrato de um imóvel na cidade dele, Wisborg, na Alemanha, com um nobre romeno. Só que esse nobre, o Conde Orlok, exige que o contrato seja assinado no castelo velhíssimo dele na Romênia. O Thomas vai porque ele precisa subir na vida e não pode recusar. Mas a esposa dele, a Ellen, que é interpretada pela Lily Rose Depp, tem um pressentimento horrível. A Ellen não está bem, na verdade nunca esteve bem. Ela é angustiada, ela tem sonhos estranhos, cheios de horror e de desejo sexual, e ela está sempre com os nervos à flor da pele. Ela não sabe disso, mas ela está amarrada a um contrato pelo Conde Orlok. E a viagem do marido dela à Transilvânia é um estratagema do Conde para tirar o marido da Ellen de cena e deixar o caminho dele, Orlok, desimpedido. Essa febre da Ellen acaba contaminando até o casal amigo com quem ela está morando na ausência do marido. A esposa, interpretada por Emma Corrin, também adoece. E apesar do ceticismo do marido, sujeito racional, o Aaron Taylor Johnson, o médico da família apela para um velho professor cheio de conhecimentos místicos e ocultos, o Willem Dafoe, ator preferido hoje em dia do Robert Eggers, que, de novo, rouba a cena no personagem que é a contraparte do Van Helsing, o caçador de vampiros. É uma loucura a atenção do Robert Eggers à fidelidade histórica dos modos das pessoas, do linguajar, das roupas delas, das casas em que elas viviam, do vilarejo estupendo demais na Transilvânia, em que o Thomas para antes de seguir para o castelo do Orlok. E essa, para mim, é a sequência mais impressionante de todo o filme, porque ela está encharcada na superstição do leste europeu. Tudo que ele faz é perfeito. E quem está dando esse aval não sou euzinha, tá? Tem um monte de historiadores especializados nos períodos que o filme aborda, o medieval, em que o Orlok ainda vive, e a Alemanha das primeiras décadas do século XIX, que estão enlouquecidos com a minúcia e com o fato de que tudo é tão autêntico quanto seja possível cravar. E isso aqui inclui a aparência do Conde Orlok, ou Drácula, que é completamente diferente de todas as outras representações até aqui e é totalmente calcada nos retratos que sobreviveram dos nobres romenos dos anos 1400 aos 1600.
Esse Orlok, mais uma vez, preciso dizer, o trabalho de fisicalidade do Bill Skarsgård é uma coisa impressionante. Esse vampiro é uma versão decomposta, corrupta, repugnante e imensa de uma dessas figuras reais. E isso se reflete até no castelo dele, que é uma maravilha visigótica na República Tcheca, mas uma maravilha arruinada, que, aliás, o Herzog usou também no Nosferatu dele em 79. Aliás, a fotografia é esplêndida, não só na luz, nas composições, na maneira como ele usa a bruma, como ele difunde os contornos das coisas, mas também na linguagem que o Eggers aplica a essa história. Uns super closes com o fundo chapado, mas em foco, como se os personagens estivessem numa dimensão mental que não é a de verdade. Umas inversões de ângulo em que, em vez de fazer plano contra plano, ele faz a câmera pivotar no mesmo eixo. Lindo. Uns planos gerais em que parece que a gente está olhando a cidade como se estivesse observando as formigas num formigueiro. São umas coisas que me deixaram babando. Por isso, embora para minha própria surpresa, à exceção do William Dafoe, eu não tenha me envolvido com os personagens nem com o filme em geral, eu fiquei meio fria enquanto eu assistia e a sensação do filme evaporou meio rápido depois que ele acabou. Mas, por isso, apesar dessa distância em que eu fiquei, eu admirei imensamente o filme e me interessei por ele. De um jeito muito mais intelectual do que psicológico, mas me interessei de verdade. Porque tem ideias muito bem defendidas aqui. E algumas dessas ideias são bem complexas. Nesse Nosferatu aqui, a Alemanha mercantil dos anos 1830, né, a epítome da civilização e dos bons modos burgueses, ela preza tanto o racional e o objetivo que ela não tem defesa contra o sobrenatural, porque ela não é capaz de equacionar a existência dele. Esse é um mundo que perdeu os instrumentos para isso. E essa é uma visão que fica muito explícita quando o personagem do William Dafoe diz que não fomos tanto iluminados pela ciência quanto cegados por ela. E, no entanto, nós que estamos do lado de cada tela, a gente tem que incluir um outro termo nessa equação, porque foi nesse mundo, esse mundo que se originou da Revolução Industrial e Mercantil, do Iluminismo, do pensamento cartesiano, que a ficção gótica nasceu. E é um exemplo dela que a gente está vendo na tela. E foi de uma outra Alemanha ainda, economicamente, politicamente muito instável, mas em um momento incrível de liberdade criativa e social, que nasceu o Nosferatu do Murnau, que o Robert Eggers viu pela primeira vez aos 9 anos e que marcou ele profundamente. Talvez até porque o Eggers também cresceu numa sociedade que é basicamente pragmática, a sociedade americana. Mas ele cresceu em uma parte dela, a Nova Inglaterra, em que as marcas do passado que ele recuperou em A Bruxa, né, do passado dos colonos puritanos, ainda são muito visíveis, muito presentes. No espaço do filme e no espaço da plateia, então, o mote é dualidade ou complementação. Ainda que um indivíduo ou uma sociedade não reconheçam isso, o ser humano tem uma necessidade evolutiva de abarcar, de alguma forma, o que ele não pode explicar. Ou, até mais do que isso, ele tem necessidade de guardar na imaginação algumas zonas associadas ao arcaico, à superstição, aos medos arquetípicos, e associadas também à pulsão sexual e ao tabu sexual, porque essa é uma das correntes que alimentam o conto de fadas na forma original dele, que é muito sinistra, e que alimentam muito da ficção gótica também. E esse é o outro recorte principal desse Nosferatu do Eggers. Muito mais do que um terror clássico, ele é um drama psicossexual. A obsessão sexual do Conde Orlok com a Ellen é o desencadeador da história. E o que conduz a história é o desejo proibido que atormenta a Ellen. Eu já cansei de ver gente reclamando que o Drácula do Coppola, por exemplo, distorce o texto do Bram Stoker, porque esses elementos de paixão e sexo não estavam nele. Na verdade, o que o Coppola, o Herzog, o Eggers agora fazem é trazer para a superfície um subtexto que não podia ficar explícito na época em que o Bram Stoker escreveu o Drácula dele. E o que interessa ao Robert Eggers neste filme e nos outros 3 que ele fez é, eu acho, o inconsciente. O mais
precisamente vai a maneira como aquilo que move as pessoas, em geral, é inacessível para elas, está blindado delas próprias. É ação e reação, mas sem que a pessoa conheça o que liga uma coisa e outra. E eu acho que é isso que mais me fascina e me emociona no cinema do Robert Eggers. Eu, pelo menos, interpreto essa obsessão dele, com esse perfeccionismo dele, como uma ânsia de atravessar o espelho por um momento que seja para viver outras vidas, viver em outros tempos. Antes de mergulhar a plateia nesses passados que ele recria, é ele que se joga neles. E com isso eu me identifico completamente. E é por isso também que eu acho que é meio um pecado não ver Nosferatu na tela grande, porque são muito poucos os cineastas de hoje em dia que ainda conseguem imprimir tanta coisa à imagem quanto o Robert Eggers consegue, e que conseguem torná-la tão linda quanto ele torna. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo.